Na vida amamos o lugar onde nascemos e dele nos orgulhamos. É assim com você, comigo, com todos os brasileiros. Sabemos da nossa força e nos sentimos abençoados por fazermos parte desse país. Nossa nação, nossa pátria. A pátria que acolhe, que reconhece as dificuldades e persiste. A pátria que trabalha, que faz do seu suor o seu ganha-pão e que luta para se superar todos os dias. A pátria honesta, que não abre mão dos seus valores, que busca o que é certo e o que é justo. Esse é o nosso Brasil. É por ele, por todos os brasileiros que o governo federal trabalha, para que a gente tenha certeza de que vivemos em um lugar como nenhum outro. E a verdade é o que nos une e fortalece. Juntos, somos a pátria acolhedora, a pátria honesta, a pátria trabalhadora. Juntos, somos a pátria amada, Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Água, nosso maior tesouro. Seja um consumidor consciente. Quando for varrer o quintal ou a calçada, use a vassoura e não a mangueira. Com isso, vai economizar em média 280 litros de água. Se uma pequena cidade com população de 20 mil pessoas e cerca de 5 mil residências deixassem de lavar a calçada com esguincho uma vez por semana, a economia seria de 1,4 milhões de litros de água semanalmente. A quantidade abasteceria metade da população da mesma cidade por um dia. IRB Web Rádio. Você sintoniza www.irbwebradio.org, a sua rádio na internet. Uma rádio do Instituto Rubinho Gutierrez. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. A gente balançou, alegria, alegria, a galera vibrou, IRB Web Rádio apresenta Programa Pod Sports. Apresentação Ítalo Ferreira e Kleber Emerenciano. Sextou, galera! Estamos começando mais uma edição do Pod Sport Podcast. Hoje, a última edição do nosso mês de julho. Desculpa, do mês de agosto. Vou passar a palavra aqui para o nosso companheiro, para o Kleber. Boa noite, Kleber. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Vanderlei. Aos ouvintes aqui do nosso podcast e também ao nosso convidado especial de hoje. Sim, com toda certeza. Tem alguma mensagem, algum recado, Kleber? Ô, Ítalo, hoje eu vou aproveitar para parabenizar, né? Tem uns aniversários aqui pra gente passar no dia de hoje, né? Hoje é o aniversário da minha prima, da Letícia, né, Emerenciano, da Bárbara Ferres, né? Do Ricardo Timóteo também. E essa semana teve uns aniversários de uma galera especial aí também. O Wellington Braga, o Denner Luiz, o Douglas Cruz, né? Que eu acho que ele está aqui também já conectado. O Christian Krill e o Fábio Vieira, que é um grande amigo meu. Tá certo, então parabéns pro pessoal, felicidades, que Deus abençoe a vida de todos, Kleber. Exatamente. Dá uma boa noite aqui pra fera que tá conosco aqui hoje. Começamos o mês com um ex-jogador e estamos finalizando nosso mês com um ex-jogador. Então, boa noite, Chocolate, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer receber você aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço, viu, Ítalo, Kleber e Vanderlei, né, pela essa oportunidade aqui de estar passando um pouquinho da história que a gente construiu, que a gente viveu, né? E contar um pouco da resenha, desde dos primeiros passos até onde a gente conseguiu galgar aí, que a gente sabe que não é fácil ser um atleta de futebol. Com toda certeza, Chocolate. E fique então à vontade, Chocolate, para começar a falar do início, como que foi o pontapé inicial da carreira aí, até a chegada da Sociedade Esportiva Palmeiras. Fique à vontade aí para soltar a voz. Eu comecei como... o sonho de qualquer adolescente, quando você começa a gatinhar e querer jogar futebol. E eu passei pela escolinha da secretaria, que era, na época não existia escolinha hoje, como tem hoje particular. E nosso saudoso Zé Almir, né? E comecei aos 7 anos, e inclusive... eu fui parceiro em meio campo com esse cracaço que é o Kleber Emerenciano,
né? Não é porque eu estou aqui não, mas a nossa safra que foi 7-8, eu vou falar que a região não ganhava da gente, né? Então, e aí eu tive uma oportunidade, um olheiro que a gente fala, me viu e acabou me levando pro Santo André. Certo, e aí do Santo André, você é visto pela Sociedade Esportiva Palmeiras, ingressa lá no Alviverde? Isso aí, eu fui pro Santo André com 13 anos, e eu, na época, eu cheguei a pegar o Campeonato Paulista, que a gente fala hoje de Sub-11, né? Mas naquela época era as categorias, a gente se chamava dente de leite, infantil, júnior, hoje a gente chama por sub. E eu fiz os jogos, tive a felicidade de fazer os jogos tanto com Palmeiras, Corinthians, São Paulo, pelo Santo André, e houve interesse quando eu enfrentei a equipe do Palmeiras. Aproveitando, Maurício, você comentou no início da carreira, né, até como jogador das categorias de base aqui do Lemense, da secretaria, né? Fala um pouquinho da nossa infância, como que era, né? Sair da casa, você morava, o bairro que você morava, a gente passava ali com os seus colegas, ia de a pé, era uma dificuldade, a gente treinava, eu acredito que a gente treinava ali no Lário Arder, né? Que era o primeiro campo, depois a gente passou a treinar no Santa Marta, a bicicletinha. Então só pra galerinha aí que tá iniciando na carreira aqui, né? As garotadas de hoje, ter essa experiência, né? Pra motivar eles também, né? Então, né, Kleber, na nossa época, né? As coisas tudo mais difícil, né? Hoje eu acredito que facilitou muitas coisas, né? Desde a chuteira, desde como você colocou a bicicleta. E a gente jogava com amor, com alegria. A diversão nossa que a gente tinha era saber o dia que tinha os treinos, né? A gente realmente não era um expert na escola, mas a gente também não deixava de estudar, de acompanhar os estudos também. E a gente não via a hora de ter os treinos para a gente desfrutar, né, da alegria que a gente tinha. A gente não tinha muita coisa, as condições, a gente não tinha muita coisa como a gente vê no mundo de hoje. Não existia internet também, né? Exato, internet. Então a gente queria só jogar. Então, ou era na rua, era no campinho que a gente cansava de fazer nos terrenos baldio. Verdade. E aí é onde a gente ingressou no Zé Almir e a gente tinha aquilo e era a única coisa que a gente tinha pra gente se divertir como uma criança que a gente vê hoje. E o Chocolate, no início, no Santo André, tinha muita diferença da estrutura de Leme para Santo André e depois da estrutura do Santo André para o Palmeiras? Você chega no Palmeiras com quantos anos? Eu chego no Palmeiras com... eu fui para o Santo André, eu fiquei 3 meses e meio no Santo André. Um lugar que me acolheu super bem, né? E quando eu chego no Palmeiras, você tem aquele lado do time grande, né? Então, para mim, assim... demorou um pouco cair a ficha, realmente, né? A grandeza que é um Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. E eu comecei a perceber que o dia a dia, mesmo os meninos de 10, de 9, de 11, de 13, de 15, você já era uma disputa que era... você tinha, como a gente costuma falar, você tem que todo dia matar um leão. Porque é muita concorrência, né? E aí realmente eu comecei a cair a ficha quando eu fui para Palmeiras, que eu tinha que se dedicar mais, né? E eu, graças a Deus, fui feliz, sempre gostei de treinar, sempre gostei de fazer atividade física, e eu era os caras que puxava a filha num condicionamento físico, num treino técnico. Então, assim, eu olhava os jogadores nessa época, quando eu já estava no Palmeiras alojado, e eu falo hoje para todos os amigos meus, o cara que mais entende, que eu tinha um espelho e tem até hoje, não era um Edmundo que já estava, um Roberto Carlos, que depois todos esses caras eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo, mas era o Zinho, que a gente foi campeão do mundo e era tido como enceradeira, mas essa enceradeira tinha uma qualidade técnica fora do comum que hoje eu ainda não consigo, assim, hoje um Iniesta, desse naipe que era o Zinho. E eu olhava muito ele na parte técnica. Então isso eu fui evoluindo.
eu fui buscando e com 16 anos já estava no time profissional do Palmeiras. Você sobe em 95 profissional. Eu subo no meio de 95 chegando para 96. E aí, um menino que saiu de Leme, de uma família humilde, e você fazer parte de um plantel que você tinha Amaral, Marcão, e Amaral e o Marcão me acolheu assim super bem na época do alojamento, que o Marcão e o Amaral ainda não era conhecido como eles são hoje, a carreira deles. Mas era Mazinho, era Antônio Carlos, Edilson, Edmundo, Roberto Carlos, Rivaldo, e eu com 16 anos já fazia parte do plantel do time do Palmeiras. Coisa que momentos antes eu nunca imaginava. Então é quando a gente fala, quando a gente busca. Então, ao mesmo tempo que eu estava batendo figurinha de Campeonato Brasileiro, eu estava do lado de grandes jogadores que, assim, é difícil você cair a ficha aonde a proporção e o tamanho da grandeza onde você está. E o Marcão gosta de você, hein, Chocolate? Tem um resenha ESPN que ele cita seu nome lá, falando que jogou contigo. Você tem respeito lá dentro, hein? Olha, eu, graças a Deus, eu sempre fui um cara querido por conta... minhas origens nunca mudou, né? Desde quando eu comecei, e eu sempre tentei ajudar, né? Nunca atrapalhar ninguém, e eu sempre fui um menino querido porque eu sempre fui dedicado e sempre quis aprender, sempre quis aperfeiçoar, desde como ser humano, desde como jogador. E o Marcão e Amaral é uma longa história que foge até dos bastidores, que não era só campo. Na época a gente acaba se perdendo um pouquinho, mas enfim, a noite paulistana não tem jeito, e fazia parte desse contexto aí também. Tá certo. Ô Maurício, aproveitando que você citou com 16 anos você foi pro Santo André, que nem a molecada do interior que chega num time que o Santo André já é considerado um time de nome, né? No meio do futebol. Você teve alguma dificuldade? Porque geralmente o pessoal sempre fala de atletas de empresário que chegam. Você chegou no interior, como é que foi para você? Teve dificuldade para alcançar o seu espaço lá no clube lá e depois também no Palmeiras? O Kleber, e é o que eu falo, a dedicação quando você quer uma coisa, você tem que ir além e você buscar realmente aquilo que muitas vezes você não conhece a si próprio. Para você ter uma ideia, quando eu fui para Palmeiras, eu fiquei morando uns 3 meses em Santo André. Eu pegava o trem de Santo André, para quem conhece São Paulo, eu pegava o trem lá em Santo André, eu descia lá em Pirituba, que era o treino do Palmeiras na época, dava 1h10, 1h20. Eu, um menino de 13 anos, eu aprendi desde sair de um trem, aquela correria de aperto, empurrar, e eu fui crescendo e amadurecendo pela persistência minha. Se eu não tivesse a persistência, eu tinha vindo embora nos primeiros 2 dias. Onde eu morava, eu cheguei a morar, até antes de ir do Palmeiras, eu não tenho o que reclamar, mas eu morava numa pensão que esse empresário me pagava. Então, essa pensão, eu ficava com uma galera que trabalhava de fazer edifício, essas coisas. E eu, um menino de 13 anos. Só que, ao mesmo tempo, eu chorava todo dia, com saudade dos meus pais, até porque eu sou filho único. Mas, aonde eu cheguei, eu contava até 10 e falava, se eu cheguei aqui é porque eu tenho mérito. Porque quando o cara veio me buscar para levar para Santo André, a gente jogou na época Lemencinho contra a Rádio de Mococa, não era nem rádio, era escolinha, né, Kleber? Exatamente, eu estava nesse jogo. E o cara, nós sempre jogava no sábado, e na quarta e quinta-feira o cara baixou na minha casa. Eu falei, ô louco, mas como você achou a minha casa? E naquela época não existia celular, era telefone, aqueles que tinham telefone, que tinham uma condição. Então minha família não tinha telefone, eram muito poucas pessoas que tinham telefone. Mas aí eu comecei a falar, eu acho que eu posso, se eu estou aqui, eu acho que eu tenho qualidade. Então eu vou até o meu final. Coisa que a gente vê hoje nos adolescentes, e até eu mesmo como escolinha,
que a gente, qualquer situação da vida, a gente tem que colocar foco, a gente tem que colocar vontade. Então, assim, eu vou treinar, eu vou tentar fazer meu melhor. Eu vou jogar, eu vou tentar fazer meu melhor. Isso não quer dizer que você vai ser o melhor, mas só de você ajudar o seu amigo, o seu companheiro, você já vai estar interferindo, você já vai estar agregando, que é um time de futebol, que é um esporte coletivo. O Chocolate, e você chega no Palmeiras, a gente tem aqui as suas camisas, né? Pegou 96, que era aquela máquina, Luizão, Djalminha, Rivaldo, Flávio Conceição, Amaral. Pegou aqui a era 2000, Arce, Paulo Nunes, que jogou 99, 2000, saiu, né? Mas Arce, Zinho, Alex, Galeano. Como que foi estar no meio dessas feras aí? Cara, para cair a ficha demorava, né? Como você falou, essas camisas minhas é minha vida, minha história, né? Inclusive não deu para trazer álbum, fotos, enfim. Mas é uma história que assim não tem preço que pague. Da onde eu saí, para onde eu cheguei, o que eu conquistei com o próprio suor meu. Então assim, ir jogar com grandes atletas e ser amigo hoje de grandes jogadores do futebol mundial. Eu tenho mesmo essa camisa de 96. E essa foi um marco para mim, que foi o começo. E já tentaram até comprar, mas eu falei, não tem preço, porque essa camisa foi o primeiro jogo que eu fiquei no banco, em 1996, acho que dia 25 de junho, Palmeiras e 15 de Piracicaba, no Barão de Serra Negra. Um jogo no sábado, que foi transmitido pela Globo. Não cheguei a participar de entrar em campo, mas eu fui entrevistado pelo Kleber Machado, e essa equipe era Luizão, era Djalminha, era Rivaldo, era César Sampaio. Então assim, quando eu ia concentrar, que eu ia pro hotel, que me passava um filme na cabeça e falava, eu não tô acreditando onde eu tô. Mas aos poucos foi caindo a ficha, que eu vi que eu tinha qualidade para estar ali onde eu estava, num gigante do futebol brasileiro, né? 2 perguntas em uma só, então. Hoje, seria titular no time do Palmeiras ou hoje faria parte do elenco do Palmeiras? Eu acho que o futebol realmente mudou bastante, né? Mas eu tinha muita força física, por conta que eu me dedicava muito na parte física. Hoje, no time do Palmeiras que tá, eu conseguiria jogar dos lados. Conseguiria ali no lugar do Arthur, do Dudu? Conseguiria jogar dos lados. Para quem conheceu o Maurício, ele tinha desde novo, ele era muito forte fisicamente. E a força do Maurício não era baseada só de força, de corpo a corpo, era velocidade. Ele tinha muita velocidade. Então hoje eu vejo que assim, o futebol, lógico, mudou bastante, mas... E eu acredito que na época, né, Kleber? Na nossas épocas, 25 anos atrás, 30 anos atrás... você estar num time de alto rendimento era muito difícil. Hoje a gente vê, às vezes a gente não entende como certos jogadores estão no Palmeiras. Às vezes tem vontade de chorar algum jogador que está no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, que a gente fala, não pode. Ele não é um mau jogador, mas ele não é um jogador para estar no Palmeiras. Essa pergunta que ele está respondendo agora, eu fiz pro Pizelli aqui, você lembra? Comparando as épocas, né, Maurício? Eu acho que antigamente era muito difícil. Tinha que ser diferente. Para você que você conseguir o seu objetivo, você era diferente dos outros, senão você não conseguiria, não. Exato, e era muito... eu costumo falar com amigos em Leme que assim, uma cidade de 100, 110 mil habitantes, até hoje, se você parar para pensar, é um 11, um 13, um 15, eles ganham tudo. E na nossa época, né, Kleber, a gente ganhava tudo. Ganhava. E você fala, a gente não teve... eu era um bom jogador, mas tinha... milhões de bons jogadores, como o Kleber, como o saudoso André, Mazinho, Paquito. Então, assim, era uma máquina. Essa nossa turma era uma máquina de jogar. E a gente jogava numa alegria que, se tivesse no mundo hoje, com um empresário que a gente vê que pega um menino com 10 anos, eu sou bem... hoje estaria uns 10, 12, 15 na Europa. O Chocolate, e uma situação... Final da Mercosul de 2000 contra o Vasco, você estava no banco, né? Nossa senhora, essa camisa... cara? Essa camisa número 28 aí é a terceira camisa que era na época, né? E
E essa camisa também foi o... Não sei se você lembra, que antigamente fazia uma Copa que chamava Copa dos Campeões. Sim, o campeão do Rio São Paulo ia pra lá. Isso, e a gente foi campeão da Rio São Paulo, eu fazia parte do elenco. E eu tava junto, que foi em Recife. Isso. E até ganhamos de 2-1 do Sport. Gol do Alberto. Isso, Alberto. E uma coisa bem engraçada é que quando o Alberto chegou, o Alberto veio do Rio Branco. E você vê como é futebol, dedicar e confiança. Tudo na vida é confiança. O Alberto pisava na bola, os caras davam risada. E esse cara deu uma volta por cima na vida. Depois foi pro Santos. E eu sempre torci para esse cara. E essa época aí também eu fui muito feliz. E eu joguei com o Asprilha, que na nossa época, Kleber, era muito divulgado o campeonato italiano, né? Nossa, eu amava o Parma. O Asprilha e o Rincon. Sim. E eu tive a oportunidade de jogar com o saudoso Rincon e o Asprilha. E o Asprilha, nessa Copa aí, ele estava também. Então, assim, uma realização perfeita. Jogar num alto rendimento. Nunca imaginei jogar no alto rendimento e num time com uma estrutura e um time de massa e uma cobrança, né? Que a gente fala do Corinthians, mas o Palmeiras também não é fácil também não. É bom quando tá ganhando, mas quando tá perdendo é pressão. E a virada? O que aconteceu? Acabou o primeiro tempo 3-0, parecia que já era campeão, voltou o segundo tempo 4-3. E aquele jogo foi muito engraçado. Às vezes a gente não pode contar logo lá na frente, né? Porque primeiro tempo 3-0. Eu lembro como hoje, fui cortado do jogo e fui assistir lá nas tribunas, no camarote. E o camarote do lado, tava o saudoso Roberto Dinamite e o Eurico Miranda. E a torcida do Palmeiras e a gente dando um totó fenomenal no Vasco. E o Vasco com Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Romário, Viola, Carlos Germano, que timaço. Na verdade, a gente não acreditava, que eles eram muito mais superiores que nosso time. Mas o jogo era nosso. E aí, por uma infelicidade, assim, deu um branco no segundo tempo. E a torcida falava, 3 vira, 6 acaba. E eu falei, nossa, o bicho que eu vou pegar agora, meu Deus do céu. Já comecei a pensar num monte de coisa. Nossa senhora, vou comprar umas 3, 4 casas. Aí só sei que o baixinho, só sei que a grana voou. Deixei a mão aberta, o baixinho foi lá, foi 3 gols. Falei, meu Deus do céu, justo esse jogo, baixinho. Mas assim, a vivência que eu tenho do lado do Palmeiras, hoje eu só tenho que agradecer, né? E como homem, como jogador, e hoje com a estrutura que tá, faz uns 2 anos que eu fui no CT e naquela redondeza do Palmeiras, do Allianz, e pelo incrível que pareça, 3 pessoas me conheceu e ainda eu dei autógrafo. Eu não sabia se eu dava autógrafo ou se eu chorava. Porque é igual a gente fala, histórias, não é dinheiro, e o Kleber é uma vivência, uma prova viva aí do quanto, aonde eu cheguei e da onde eu saí. Então eu todos os dias agradeço a Deus e bato no peito como um vencedor. Tá certo. O Maurício, você também jogou Copa São Paulo, né? Joguei, Kleber. Disputei 6 taças São Paulo. Exatamente. E qual foi a principal que você mais chegou perto? Você teve, acho que naquele jogo também que saiu aquela confusão entre Palmeiras e São Paulo, né? Isso. A Supercopa de 1995. Mas não era a Copa de Juniores? E essa Copa era engraçada também, que essa Copa era assim, a Copa São Paulo tinha em janeiro, e como tem até hoje, e essa Supercopa eles fizeram 2 edições. Na nossa, depois terminou, por causa do quebra-pau. Na primeira, o Atlético foi campeão. Por quê? Na segunda, no meio do ano, eles faziam, por isso que chamava Supercopa, só os campeões das Copas São Paulo. E nós fomos convidados para fechar o grupo na segunda. Onde eu fui campeão. Nós fizemos um gol lá com o meu amigo Rogério lá, e era morte súbita. E aí, assim, os torcedores do Palmeiras entraram para comemorar. A gente não tinha o título da Taça São Paulo, mas era da Supercopa.
E na época lá no Pacaembu tinha o tobogã lá, os caras estavam reformando. E depois foi selvageria, hein? Depois deu medo. Você estava presente ali, como é que foi ali aquela tensão ali na hora ali? Nossa, e eu acho que... Vocês conseguiram sair rápido? Saímos rápido, Kleber, pro vestiário, né? Os dois times, São Paulo e a gente. Mas para quem lembra, faz tempo que eu não vou no Pacaembu, mas era uma grade de ferro muito forte. E na hora da comemoração, teve alguns torcedores que foram próximo do São Paulo. Eles subiram no alambrado, que o alambrado parecia um bambu. Eu falei, vai cair. Vai cair. Deu umas 5, 6 chacoalhadas, falei, vai cair, caiu. Aí, perna pra quem tem, e a gente foi pro vestiário, apagou um pouco da comemoração pra gente, né? Sim. Aí depois ainda também viramos até um pouco de gozação de Palmeiras nunca foi campeão, quando vai acaba o campeonato, então apagou um pouco esse brilho da gente ser campeão. Até então nós tínhamos um timaço também. Essa época aí mesmo era o campeonato de júnior, pra você ter uma ideia, o quanto eu buscava cada dia, eu me cobrava, era sub-20 e eu tinha 16 anos, era titular do sub-20, que a gente fala sub-20 hoje, mas era júnior, né? Sim. Então assim, e depois começou a cair a ficha que realmente eu podia e eu criei essa confiança e me deram confiança, aí eu fui embora. É lógico que como a gente vê nos ex-jogadores do passado, a gente acaba se perdendo um pouco o lado fora do campo. Então, hoje, eu vejo que assim, se tem mais entendimento, pai, filho, mais conversa, empresário, mas antigamente não existia isso, né? Então, onde muitos grandes jogadores se perderam também esse extra-campo. Sim. A gente tem uma pergunta aqui, Chocolate. Tem um amigo nosso que está nos assistindo. Ele perguntou qual foi o jogador mais chato que você enfrentou. O Douglas trabalha comigo. Está perguntando aqui qual o jogador mais chato que o Chocolate enfrentou. Cara, eu fui numa Mercosul, né? Jogador contra, né? Mas foi na Mercosul. Era nós, Palmeiras e Cruzeiro. Foi lá em Patinga, que era a Mercosul, que hoje é a Sul-Americana. Não que ele mais chato em termos de habilidoso, mas ele tinha muita força física. E o treinador na época é o Marco Aurélio Cunha, de Campinas, e nós jogamos lá em Patinga, em Minas. E o Marco Aurélio pediu para mim fechar o lado esquerdo, que ele estava jogando na esquerda, do Sorin. E aí a minha vontade foi falar pro Marco Aurélio, mas só isso? Marcar o Sorin? Só isso você quer? E só que assim, né, a gente, eu costumo falar para amigos que você lá dentro do futebol, é lógico que você faz 80% que o treinador pede, mais 20%, até porque mesmo que você fazer alguma coisa que você não sai do seu posicionamento, mas ganhou e deu certo, o treinador não vai falar nada. Sim. E aí na época, meu time, eu, Kleber, Alex, Cabeção, e eu cheguei no Alex e falei, Alex, ele pediu para mim fechar com o Sorin até o meio, mas como que eu vou fechar o Sorin até o meio? Com essa magreza toda e muito forte aí fisicamente. E aí ele falou, Choco, faz o seguinte. E na época o meio era o Alex e o Lopes Tigrão. E ele falou, ó, você dá um miguezinho do lado esquerdo, a gente pende todo mundo para lá para você jogar. Eu falei, eu preciso jogar, eu tô inteiro, eu preciso aparecer. Mas, assim, um dos grandes jogadores, difícil de marcar por conta da qualidade, um cara experiente. E eu tenho ele um dos marcadores, assim, além de saber jogar, um cara com muita qualidade de vir pra cima de você com a bola dominada. Que isso é super difícil, né? Sim. Ô, Chocolate, você já passou com vários treinadores, né? Desde daqui do Leme, né? Com o professor Zé Almir, né? Nosso primeiro treinador que a gente teve, né? Com o Jair, massagista, a gente sempre recorda dessas pessoas que são importantes pra gente, né, no mundo do esporte, né, do futebol. E passou com treinadores profissionais. Qual aquele que você fala, ó, esse daqui
eu aprendi muito com ele e o meu futebol começou a evoluir com esse daqui. Ou seja, teve outros também, além de um, né? Teve 2 ou 3 que você acha que foi mais importante na sua carreira. Eu vou falar aqui, viu, Kleber? Eu tive grandes treinadores, né? E cada um particularidade, você acaba aprendendo um pouco, né? Desde do plano tático, né? Desde o estilo de jogo. Mas para mim foi o Zé Almir, que foi um pontapé inicial, né? Hoje eu falo com muitos amigos, né? É um cara que a gente deixou saudade, e não só como atleta, mas como pessoa, como aquela época nossa, quantos meninos hoje não são pais, têm a família, então virou um grande cidadão em primeiro lugar, né? Então eu tenho o Zé Almir como ícone, o número 1, né? Quando ele chegou a falecer, eu estava jogando ainda, e quando eu vim saber, já tinha até enterrado ele. E o Zé Almir, eu tenho muita gratidão, porque quando eu fui para Santo André, foi eu, Zé Almir e meu pai, meu finado pai também, e ele me deu uma blusa da secretaria, da época, que era um agasalho. Cara, eu tenho essa blusa até hoje, a 7 chaves. Chocolate, você tá com crédito aqui, com prestígio perante o pessoal aqui que está comentando. Não vai dar para citar o nome de todo mundo aqui, muitos comentários, mas só elogio. Chocolate, um grande professor, temos orgulho de você. A Chocolate jogou muito. Pessoal aqui tudo comentando aqui, só agradecer pelo reconhecimento que passa para os nossos craques. Pessoal todos comentando aqui, te elogiando, Chocolate. É prazeroso e gostoso ouvir isso, né? Porque além de uma carreira como jogador, você consegue passar um exemplo de ser humano para as crianças que hoje você dá aula, né? Isso, e eu que agradeço, né? Esse apoio, os pais que hoje passei a conhecer na escolinha, e o que eu tento passar para eles: respeito, lealdade, disciplina, ser amigo, saber ganhar, saber perder, que até porque na vida da gente, a gente é nos tombos que a gente cresce, e colocar para eles assim, desde o ensinamento do fundamento, que é importantíssimo, eu sempre comento com eles, não é o jogar o joguinho que eles falam, o coletivo, a parte técnica, que é o número 1 fundamental, onde vai dar esse suporte para você dentro de campo. E eu agradeço esses pais por confiarem, porque eu passo realmente coisas que eu aprendi com grandes treinadores. Então eu passo para eles desde a parte técnica, desde quando eles saberem se proteger, eles também, quando tiver uma marcação forte, saber cair para não se machucar, porque a gente costuma ver na televisão, acha que é assim, mas como qualquer profissão, você tem os atalhos, e o futebol é a mesma coisa. Então, você sair de uma marcação forte. Então, isso tudo eu aprendi e passo para eles, e faço uma coisa com o maior prazer, com o maior orgulho. Então, assim, eu respiro futebol. Às vezes até minha esposa fala que vai quebrar a televisão, mas eu falo, não, qualquer coisa eu vou na loja e tiro outra. Mas ela falou, nunca vi, se assiste série A, série B, série C, série D, série Z. Eu falei, opa, tá no sangue, então não tem jeito. Ô, Chocolate, estamos com uma pergunta aqui. Você falou do Marcão e do Amaral daquela época, né? Veio uma pergunta aqui para nós, do Xandão. Pergunta para o Chocolate como eram as concentrações antes do jogo naquela época. O negócio pegava, Chocolate? Nossa, o negócio pegava. E para você ter uma ideia, esse Dia dos Pais mesmo, eu já tive a oportunidade de trazer 2 vezes o Amaral aqui. E na época do Palmeiras eu ia muito para Capivari, conheci a mãe do Amaral. Então eu ia muito para Capivari, era muito amigão mesmo do Amaral. E o Amaral conseguia
O Evair é um cara super fechado, sempre na dele, é um mineirão meio fechado. O Amaral conseguia fazer o Evair dar risada, então a gente falava, isso é incrível, só ele. E aí as histórias do Amaral, muitos sabem, né? Então assim, e tudo bem que às vezes ele dá uma aumentadinha agora, ele não mente, mas ele dá uma aumentada. Mas eu vou falar uma coisa pra você, um cara querido, um cara parceiro, mas é quebradeira na resenha, quebra mesmo, essas coisas que ele fala não é brincadeira não. E um episódio do Amaral mesmo, eu tava até assistindo, né, que é a tal do Spartage lá que ele falou, e depois a gente acaba sendo amigos dos repórteres, e foi o Tino Marcos. Não foi nem o Tino Marcos, foi o Kleber Machado, né? Kleber Machado? Eu acho que foi. Foi o Kleber. Perguntou pra ele. Isso, o Kleber Machado. E aí depois no treino, e o Amaral Jegão mesmo, até hoje é Jegão. E aí no treino a gente morria de dar risada os caras na concentração, eu não tava, mas eu vi ao vivo E detalhe, do jeito que o Kleber Machado falou, era aquele espacinho da Globo antes da novela. Então não tinha corte. E o Kleber tentando falar com ele, mas o Amaral empolgou. E achava que o Spartage era um número 10 do time dos caras. E aí, assim, não dá pra cortar. É ao vivo, é 15, 20 segundos. E aí depois, depois no treino, nossa, o Amaral, cara. Mas o Amaral tem muita história. Desde coveiro, meu Deus do céu. Eu queria, infelizmente eu não vou conseguir fazer isso mais. Porque eu joguei com o Gilmar Fubá também, contra, né, Palmeiras. Nossa, na época de Palmeiras, Corinthians, sempre joguei contra. E eu tive a felicidade de jogar junto com o Gilmar Fubá no Noroeste. Cara, eu queria fazer uma noite palmeirense e Gilmar Fubá. Noite palmeirense não, né, mas trazer um Gilmar Fubá e Amaral junto. Meu Deus do céu, tem que ir todo mundo pro hospital de tanta gargalhada. Mas infelizmente a gente não deu para mim conseguir fazer essa oportunidade de trazer para Leme. Deixa eu fazer uma pergunta, ô Chocolate. O Marcão, você pegou o Marcos antes de virar santo, 95, 96, 97, 98 e 99, quando ele se torna São Marcos, devido às atuações na Libertadores e contra o maior rival Corinthians, né? Ele mudou? Como que ficou a postura dele? Cara, o Marcão, acho que quem conhece ele, é lógico, é um homem requisitadíssimo, é difícil hoje. Pra você ter uma ideia, o contato dele, eu tenho a assessora dele que tem o contato, mas ela, Choco, eu não posso passar. Mas o Marcão continua a mesma pessoa, mesmo cara brincalhão. O Estacamp, então, nem se fala que ele não gostava, amava. E o velho Choco sempre estava na cola, sempre passava para mim pegar. E aí é o que a gente fala, né? Passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Aí eu era o mais andorinha, me ferrei, os caras milionários, e eu agora tenho que trabalhar igual louco. Mas o Marcão é uma humildade imensa. Aqui tem uma pergunta também interessante do Júnior Gomes. Ser considerado a maior promessa dos juniores do Palmeiras te atrapalhou em algum momento da carreira? Kleber, eu vejo assim, esse lado da realmente uma carga bastante grande, né? Porque foi bem assim, tá São Paulo, na época que a gente disputava, e acabava o treino, né? Porque sempre foi em janeiro, mas naquela época era mais divulgado pela imprensa. E só sei que acabou o treino, e aí os repórteres vão no treinador, falando quem que é a promessa, que pode ser desse ano e tal. E eu tinha 16 anos. Aí ele simplesmente falou assim, ó, a promessa é o cara que vai se destacar o Chocolate. Acabou o treino, mas fizeram assim mais de 30 amigos de imprensa querendo que eu conversava. E eu assim, nossa, eu não conseguia nem olhar para a tela de vergonha, eu não estava preparado para aquilo naquele momento. Mas assim, foi uma carga bastante grande. Mas assim, eu também não tive essas oportunidades que teve, um exemplo, o Wagner Love, o Edmilson,
porque a minha época era uma época onde era Parmalat, então, e o Palmeiras na fila, então o Palmeiras começou a associar jogadores de nome. Então hoje, para você ter uma ideia, na Parmalat, da era Parmalat, quem vingou, que criou com merecimento, foi o Galeano, e teve que sair por um monte de time para ganhar experiência, o Amaral e o Marcão. O Galeano, ele tem uma história semelhante com o Daverson, né? Ele passou a se respeitar depois daquele gol de 2000, né? De cabeça, porque até então ninguém gostava dele, ele era o patinho feio do time. Aí depois daquele gol que ele virou e passaram a respeitar ele, né? Exato, e o Galeano também era outra figura, né? Outro cara também que... Galeano, Argel, mas fedia gol, viu? Aí a gente brincava ele quando ele fez o gol, falei, nossa senhora, vai cair uma tempestade. E antigamente alagava inteirinha ali onde é o Aliança, né? Que era o Parque Antártica. E a gente falava, o Galeano fazer um gol, meu Deus, não podia passar do meio campo. Mas realmente cresceu o nome dele pós esse gol aí. É o que a gente costuma falar. Clássico, Palmeiras e Corinthians, é do céu ao inferno. Então você cai nas graças pro resto da vida e ao mesmo tempo você cai em descrédito. Você foi comparado na época com o Edilson Capetinha, né? Você tem uma matéria no jornal que você era o possível substituto do Edilson Capetinha. Pesou? Na verdade, era a época que eu fazia parte do time de cima, né, do Palmeiras, com 16 anos. E como o Kleber colocou, eu tinha muito a passada rápida, né, a passada longa. E com esse trabalho que eu sempre me dediquei na parte técnica, então assim, eu pensava muito rápido. Então assim, hoje, até hoje, eu vejo assim, o cara que joga no meio, no ataque, ele tem que pensar muito rápido. É o que a gente vê um fenômeno da vida, um Ronaldinho Gaúcho. Pra você ter uma ideia, a Taça São Paulo de 97, foi até em Santo André. E jogou Palmeiras e Grêmio. E esse dia eu estava no meio. E eu tive a felicidade de trombar contra o Ronaldinho Gaúcho. Mas assim, você via, a gente já conhecia que era um baita do jogador. Depois deu um ano e meio, ele já estourou o time de cima e depois foi embora. Mas assim, eu era muito rápido, pensava muito rápido e eu gostava de cair para dentro, eu gostava de ir para cima, eu gostava de... E depois que a gente veio ao lado do Denilson, de dar pedalada, aí se criou muito o Robinho, também da pedalada, mas pedalada eu já dava bem antes desses caras. Vamos lá, Chocolate, você não quer tomar uma água, nada? Quer dar uma... Eu vou aceitar uma aguinha assim. Normal, com gás, uma coca? Pode ser uma água. Então tá aqui. Vamos falar dos nossos patrocinadores aqui, pessoal. Estamos com o apoio aqui da Cubo Design, transformando ideias em sucesso. Gráfica, designer gráfico, marketing digital e comunicação visual. Tá colaborando aqui com a gente também o Dunelli Automóveis. Se você tem interesse ali de trocar seu carro, vender, Dunelli está à sua disposição. Pode passar por lá, tá passando aí o CGzinho com o endereço, o telefone dele. Pode passar lá no Dunelli e procurar que ele tem o melhor para você. Gold Nobre Bebidas, semana que vem temos uma surpresa aí da Gold Nobre Bebidas. As novidades do mercado estão lá. Vodka, ice de sabor, uísque e muito mais. Só passa lá na Gold Nobre, pegar lá que qualidade é boa. Temos também aqui o Nezinho Imóveis. Se você quer comprar sua casa, quer trocar ali de o seu imóvel, fazer uma negociação, procura o Nezinho Imóveis que liga lá. Temos também o apoio aqui do Aquário Mania Shop. Quem gosta de ter um peixe em casa, quem quer ter um lago ornamental, precisa passar lá no Aquário Mania, porque você tem que estar tudo certinho para dar uma condição boa para o seu peixe. Neto Bebidas, excelentes ofertas, bebida gelada, preço bom, passa lá no Neto Bebidas, aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando lá, estão tomando uma cajibrina gelada lá. Então, mandar um abraço pro pessoal do Neto Bebidas. Valeu pela audiência aí, pessoal. Muito obrigado pro Lucas, pro Luan, Glazer, pro Neto e pros demais clientes lá. Um espetinho gostoso hoje lá na frente também, viu, pessoal? Pode passar lá, comer uma carne, espetinho do Zé. Aproveita, toma uma cerveja, que vale a pena. Estamos também aqui com o Quiosquim, Happy Hour, sexta-feira.
porção barata, preço bom, bebida e muita alegria e diversão. Pode passar lá no quiosquinho e fazer o seu happy hour nessa sexta-feira. Supermercado Parrote, tradicionalmente no domingo, nós temos aquela oferta do colchão duro Angus, preço bom e demais preços também com qualidade lá. Temos muitas variedades de ofertas, muitas possibilidades de compra, então passa lá no Supermercado Parrote e faça sua compra, pessoal. Estamos aqui também com a Poliplan, sacos plásticos de todas as medidas e cores, bobinas plásticas e sacos para silo. Lembrando a todos que gostam de jogar o Cartola, a Poliplan tem uma liga completamente gratuita para você participar. Então, só procurar no Cartola Poliplan, que temos a liga lá da Poliplan gratuita para o pessoal brincar, fazer uma resenha referente ao Cartola. Estamos aqui hoje, ó, pessoal, com a bala da Dona Lilica, que ela nos forneceu, uma bala deliciosa. Quem tiver interesse pode procurar a Dona Lilica, famosa na cidade, vai fazer sua festa, vai fazer seu aniversário, sua festa de casamento, pega com a Dona Lilica lá uma bala que vale a pena. Tem alguma pergunta aí, Kleber? Tem alguma mensagem? A mensagem tem todo mundo aqui, né? Conectado aqui, ó. Muitas mensagens pro Chocolate aqui. É bom ser um atleta que lembre ser bem reconhecido também pelo que você foi como jogador e pelo que você é hoje como professor de escolinha, né? A minha mãe tá dando uma boa noite. Você lembra muito bem dela, né, Chocolate? Sei, Kleber. Dona Maria José Cariani, a Jacira Sobral também mandando boa noite. A Yara, o Jonas, o Marcílio, o Jonas Barreto, a tua mãe, a Loemi, o Tiago Rodrigues também. Tem várias pessoas aqui, a gente vai passar muito tempo falando aqui o nome das pessoas, mas todo mundo contente com a sua presença no programa de hoje, Maurício. Eu tô com uma pergunta aqui do Ricardo Perim. Qual foi o jogador que ele mais gostou de jogar ao lado? Você falou no começo do programozinho, né? Sim. O craquezinho, tem mais alguém? Mais alguma fera aí? Eu fiz parte, eu conheci ele. Eu cheguei a pegar 2 vezes Seleção Brasileira Sub-20. Outro momento, as 2 vezes eu fiquei 15 dias na Grande Comari. Então hoje quando eu vejo, né, lógico que não é aquela estrutura que era antigamente, mas era a Grande Comari. E eu conheci o Alex lá, na primeira convocação do Sub-20. E eu falava, meu Deus do céu, como que pode esse cara, a gente querendo correr, querendo matar os caras, ir pra dentro e pra cima, e o Alex, calma, só o Alex caía nele, ó, cutucava. Eu falei, ô louco, mas como que pode esse cara, tá comendo gelo e tão frio? E depois eu tive a felicidade, depois dessa convocação, das 2 que teve, aí depois o Palmeiras contratou o Alex Cabeção. Mas a inteligência que eu participei, o Alex e o Djalminha, o que eles faziam com a bola era coisa fora do comum. Os caras pensavam tanto que o final da Alex Alba a gente brincava, né? Que era um cara velocista demais. E ele não conseguia pegar, e era para poucos pegar o ritmo da inteligência do Djalminha e do Alex. Mas foi os dois assim, meu Deus, e aprendi demais. Vanderlei, solta aquela trilha boa pra nós aí, que tem uma mensagem aqui pro Chocolate, nós vamos colocar ele na fogueira aí. Solta a trilha pra nós. Pod Sports na fogueira. Chocolate, hoje estava conversando aí com o Duzão, que é bombeiro. Ele contou uma história aí pra nós, cara, que você foi bater uma bola aí com os pais dos alunos e você deu umas escorregadas lá, você deu uns tropeção. E disse que foi feio, que os alunos bagunçou com você, hein? Procede isso? E eu vou falar, hein, Duzão, você é traíra, hein? Meu Deus do céu, hein? Essa daí você lembra, né? Mas o Duzão é um cara que tem muito carinho. Duzão, né? O filho, muito bom jogador. Inclusive eu chamo o filho dele de Rivaldo. Tem uma qualidade, uma técnica na canhotinha bem diferenciada. Mas a gente tinha um joguinho dos pais, né? Mas na verdade era aquele velho migué, uns 15 minutinhos só, e depois o Guaraná, né? A Galeguinha, Cruzeiro. E você sabe que a gente com essa idade a gente tá tudo travado. E jogaram uma bola, eu quis fazer uma pedalada há 30 anos atrás.
E acabei pisando na bola e o pior de tudo isso, os meus alunos viram, e foi pouco, né, meu? Aí, como com o professor depois, tive que depois redimir, eu falei, agora tem que redimir, senão os meninos vão bagunçar comigo. Mas foi um momento, assim, de descontração, mas ao mesmo tempo aquela coisa que você cai, mas quer levantar rápido, para ninguém ver, mas não tem jeito, sempre tem alguém que já tá filmando e já tá vendo a tempo. Mas foi uma coisa bem engraçada mesmo, justo eu pisar na bola. Mandar aqui um abraço pro Douglas Cruz, o Borracha, Ítalo. Manda um abraço pra galera do Inimigos do Fim, do Pé de Porco. Então tá mandando um abraço aqui. E tem mais uma pergunta aqui, ó. Essa aqui veio lá da Espanha. Nossa audiência tá chegando lá na Espanha, não é só o pessoal de Leme, da região aqui que tá de olho na gente, não. Temos uma audiência lá da Espanha. Meu irmão Chocolate, grande abraço para você aqui da Espanha. Chocolate, como você vê a formação de base hoje e na sua época? Omar Jones Pinheiro. O futebol brasileiro, ele é repleto de grandes jogadores, né? Mas o que eu vejo hoje, hoje se estão se trabalhando menos essa parte técnica. E hoje até pelo lado da cultura do futebol europeu, então hoje eles estão abdicando muito de jogadores fortes, muito a parte física. Então, assim, querem... perdeu bastante o espaço esse lado do jogador, o pequeno, o ágil. E eu, assim, eu vejo um garoto, seja da escolinha, seja em outros jogos que a gente faz, porque hoje, no futebol de hoje, um Edilson, um Juninho Paulista... hoje em dia eu acho que não tinha mais espaço para eles, por conta que a gente vê hoje os treinadores, quando olha, já vê o tamanho, ele nem quer ver. Sim. Então hoje o que eu sempre assim, a gente tem a prova de Neymar, Robinho, essa turma do Santos, os meninos da Vila, os meninos que crescem e saem são os raquíticos, são os levinhos, porque é o futebol brasileiro, é o balanço, é essa habilidade que quebra a marcação de qualquer plano tático. Mas hoje eu vejo que o futebol hoje tem muita força, eles priorizam a força e não tanta qualidade. Nosso amigo Marcos Bonfogo, inclusive, perguntou isso agora, se você vê em Leme hoje uma safra boa de moleques que possa crescer no mundo do futebol. Olha, eu vejo lá na escolinha, né? É lógico que não dá tempo eu acompanhar um lemencinho, até queria acompanhar os meninos, tudo, mas o meu tempo não dá para acompanhar, mas eu falo pelos meus meninos que eu treino lá, né? Tem grandes meninos, grandes promessas para futuramente. Para você ter uma ideia, eu aqui vou enumerar, mas assim, até para não falar os nomes, para mim não esquecer, não deixar ninguém de fora. Mas hoje a gente tem 9 meninos no Velo de Rio Claro, que é um alto rendimento. Nós temos um menino lá no Independente, que é sub-15, e esses meninos do Rio Claro é sub-11, sub-15. Temos 2 meninos lá no Itaperense e temos 2 meninos lá no São Carlense. Então, para mim, é um orgulho imenso de eu conseguir, de certa forma, agregar e colocar eles em condição de fazer uma avaliação, ficar eu treinando num campo society. Sim. E o que eu faço do campo society? Eu priorizo bastante a parte técnica. E é o que eu falo para eles, são essa parte técnica que vocês vão usar no dia de jogo e é onde vocês vão se sobressair. Então, eu fico muito orgulhoso de... e tem uma ex-aluna que hoje ela tá lá no São Bernardo. Ela já passou pela Red Bull, ela já foi para alguns times lá no Rio Grande do Sul e ela passou também pela Futebase e hoje ela joga profissionalmente, já tem uns 6, 7 anos. Tá certo. Chocolate, a gente tá entrando no final, tem 5 minutos ainda, né, Vanderlei? Então estamos entrando pro final. Fica à vontade aí para falar a respeito da sua escolinha, horário de treinamento, se a escolinha paga, qual o valor da mensalidade. Pode ficar à vontade aí para falar pro pessoal.
para estar convidando o pessoal para conhecer o seu trabalho. Quem acompanhou o programa viu aqui inúmeros elogios, então a gente vai chover no molhado se ficar falando da sua qualidade. Então fica à vontade para explanar aí sobre o seu... A escolinha de futebol é aqueles pais que chegam para colocar os meninos, né? E eu deixo bem claro que a Futebase, em primeiro lugar, é essa interação entre eles, né? O respeito, saber respeitar a dificuldade do amigo, essa disciplina, o trabalho em equipe. Trabalhamos desde a condição da coordenação motora até a parte técnica, né? E eu, na verdade, não é que eu sou chato, eu foco muito quando eu estou no campo de jogo. Então, assim, eu gosto, eu quero ensinar, quero passar. Então, assim, o dominar, tocar, e aí entra para eles com essas idades, eles querem onde a bola está, eles querem estar, e eu já coloco para eles que qualquer seja sub 5, 7, 9, cada um tem seu espaço de campo. Então, já desde cedo, você já colocando na cabecinha dele que ele não tem que tá onde está a bola, então a evolução, e ele cresce junto com a equipe e não o eu. Então tem que ser uma equipe. E para quem não sabe, a minha escolinha fica do lado do Bagatini ali, da churrascaria Bagatini ali. Tem todos os dias, tem uns horários, cada dia tem uns horários baseado nas categorias, e o valor da mensalidade por mês, 2 dias na semana é R$ 84,00 e 3 dias R$ 96,00. Então para a gente estar passando o que a gente vê e o que a gente vivenciou. Então acho que é um preço bem legal, e aqueles que tiver a oportunidade, que está ouvindo e querer conhecer um pouco da metodologia minha, da escolinha Futebase, não perca tempo não, pode chegar lá que será bem-vindo, que é um espaço que eu criei, que eu sempre sonhei, um lado primeiramente família, então é um ambiente bem familiar. Aproveitando você falando do Futebase, esse é um projeto seu aqui na nossa cidade, a gente sabe que está dando muito certo, é um sucesso aqui, né? Tanto de pessoas aqui elogiando o seu projeto aí, seus ensinamentos. Mas você no futuro, você tem algum sonho de trabalhar no meio do profissional, ou você hoje está mais focado em conseguir continuar com o projeto? Ô Kleber, eu tenho um sonho, né? Comento muito com a minha esposa, né? Inclusive até deixar um super beijo para ela, Juliana, meus 4 filhos, né? Mas eu tenho um propósito ainda na vida de querer ajudar um pouco mais essas crianças que a gente vê, eu não digo a Futebase só, mas desde o Lemencinho, porque o conhecimento eu tenho bastante, mas você poder ajudar esses meninos, de procurar tirar eles de Leme, tentar na primeira maneira do possível colocar num clube, que a gente sabe que é super difícil hoje também, né? Então envolve muitas coisas, futebol hoje também ficou muita corrupção, mas tentar de alguma forma pelo conhecimento eu agregar e um sonho de ser um procurador dos meninos, de poder ajudar, nada do lado ganhar dinheiro, ajudar. Como eu coloquei aqui, desde a nossa época, grandes jogadores, mas não se tem oportunidade. Aí chega com 15, 17, ele tem que trabalhar, às vezes ele tem um sonho, mas ele nunca teve oportunidade. E eu tenho esse sonho ainda, que eu tenho certeza que eu vou realizar. Do sonho que eu tive, de uma criança que saiu de uma vila, com sonhos, cheguei até onde eu não imaginei, porque eu não posso também fazer essa busca e amanhã ou depois ajudar esses meninos de Leme. Tá certo, então estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Pod Esporte. Agradecer a presença aqui do Chocolate, foi muito importante para nós, muito bom ter a sua presença aqui nos nossos estúdios, para você poder contar um pouco da sua história. Muito obrigado, Chocolate, muito obrigado, Kleber. Tamo junto aí. Agradecer o pessoal que ficou aí nos acompanhando, assistindo, que participou aqui. Teve várias mensagens que a gente, infelizmente, não conseguiu ler. Eu vi agora do seu Paulo, que faz academia lá comigo. Muito obrigado, seu Paulo, pela participação. Um abração. E sexta-feira estamos de volta, pessoal, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, com o Oliveira. O Oliveira jogou no Lemense, teve uma carreira brilhante na Europa também, e teve uma
uma história marcante na Inter de Limeira que ele vai contar muito aqui pra nós. Tá certo? Uma boa noite pra todos, um bom final de semana e vamos pra cima. IRD Web Rádio apresentou programa Pod Sports.